Você já imaginou se casar com alguém que te odeia? E se, na noite de núpcias, um segredo fosse revelado, mudando tudo? Leonardo jurou vingança, mas não esperava que Júlia tivesse um trunfo capaz de virá-lo do avesso. Comente: você acha que um casamento por vingança pode virar amor? Curta se você adora histórias com segredos e reviravoltas. O som das taças tilintando e das vozes sussurradas preenchia o enorme salão iluminado por um lustre de cristal. A elite da cidade estava ali, vestida em seus trajes mais caros, sorrisos falsos estampados nos rostos enquanto observavam o casal no altar. Leonardo Montenegro mantinha a postura rígida, o olhar frio e calculista cravado na mulher diante dele. Júlia Moretti. Sua noiva. Sua vítima. A cerimônia era luxuosa, mas para ele, aquilo não passava de um teatro. Cada detalhe, desde as flores importadas até os tecidos refinados dos arranjos, fazia parte do espetáculo planejado para uma única coisa: humilhar a família Moretti. Ele esperou por esse dia. Sonhou com esse momento. O dia em que finalmente destruiria aqueles que arruinaram a vida de sua família. Júlia era apenas a peça final. A corda no pescoço da família dela. E agora, ele estava prestes a reivindicá-la. A jovem ao seu lado parecia um reflexo perfeito da obediência. O vestido branco delicado envolvia sua silhueta com um toque de inocência que o irritava. Ela estava resignada. Boa garota, ele pensou. Ela sabia que não havia saída. O padre continuava a falar, mas Leonardo apenas esperava pelo momento crucial. Você aceita Júlia Moretti como sua esposa? Ele sorriu, um sorriso afiado e cruel. Aceito. Seu olhar deslizou até o rosto dela. Queria vê-la quebrar. Queria ver o brilho dos olhos castanhos se apagar quando entendesse que ele não era um marido. Era um carcereiro. A sala inteira prendeu a respiração quando o padre repetiu a pergunta para Júlia. 1 segundo de silêncio. 2. Ela hesitou. E então, sua voz soou firme, surpreendendo até mesmo ele. Aceito. Leonardo estreitou os olhos. Ela deveria estar tremendo. Mas não estava. Ela o encarava com algo diferente nos olhos. Algo que ele não conseguiu decifrar. Isso o incomodou. Mas logo esqueceu. Assim que o padre os declarou marido e mulher, ele puxou Júlia para si e selou o beijo que encerrava sua vingança. O beijo era duro, sem carinho, sem suavidade. Queria lembrar a ela quem estava no controle. Quando se afastou, notou que seu rosto estava impassível. Ela não parecia assustada. E aquilo o incomodou ainda mais. A recepção acontecia em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Os convidados brindavam, fingindo felicidades que não existiam. Leonardo mantinha-se distante, observando Júlia. Ela era diferente do que imaginava. Esperava uma mulher frágil, desesperada. Mas ela se movia pelo salão com calma, cumprimentando os convidados como se aquele casamento não fosse uma sentença. Ele se aproximou dela, pegando uma taça de champanhe da bandeja de um garçom. Está satisfeita? Sua voz saiu baixa, carregada de ironia. Júlia se virou para ele, seus olhos castanhos brilhando sob a luz dourada do salão. Você esperava que eu chorasse? Leonardo ergueu uma sobrancelha. Talvez. Ela sorriu de leve, mas havia algo ali. Algo que o fez franzir a testa. Isso não mudaria nada, mudaria? Perguntou ela, levando a taça aos lábios. Leonardo inclinou a cabeça, avaliando-a. Não. Júlia apenas assentiu, como se já soubesse a resposta. Ela não pediu clemência. Não tentou se livrar da situação. Ela apenas aceitou. E isso o irritou. Ele queria vê-la lutar. A suíte presidencial estava iluminada apenas por lâmpadas douradas, lançando sombras suaves sobre os móveis luxuosos. Leonardo estava de pé, perto da janela, a gravata afrouxada, o paletó jogado sobre a poltrona. Júlia estava sentada na cama, ainda vestida de noiva.
Mas agora, algo em seu olhar havia mudado. Ele cruzou os braços, encarando-a. Você não vai dizer nada? Júlia o encarou de volta, sem hesitar. O que quer que eu diga? Leonardo riu, um som baixo e sem humor. Normalmente, noivas choram na noite de núpcias quando são forçadas a um casamento que não querem. Ela inclinou a cabeça levemente, os lábios curvando-se em um sorriso pequeno. Talvez eu não seja uma noiva comum. De novo aquilo. A forma como ela parecia saber algo que ele não sabia. Ele se aproximou lentamente, parando à frente dela. Seus dedos deslizaram pelo queixo delicado, forçando-a a olhar para ele. Você não me teme, Júlia? Ela piscou devagar, os olhos castanhos queimando contra os dele. E então, ela disse algo que o fez congelar. Você nunca teve controle sobre mim, Leonardo. O silêncio caiu sobre eles. O coração dele bateu mais forte por um segundo. E pela primeira vez desde que colocou aquele plano de vingança em ação. Leonardo Montenegro sentiu que talvez tivesse cometido um erro. Ele puxou o rosto dela para mais perto, os lábios a centímetros dos dela. O que você está escondendo? Júlia sorriu, e o simples ato fez um arrepio subir pela espinha dele. Você descobrirá em breve. E naquele momento, o jogo mudou. Leonardo pensava que era o caçador. Mas talvez tivesse acabado de se tornar a presa. O silêncio entre eles era carregado de tensão. Leonardo Montenegro nunca foi um homem paciente, muito menos alguém que aceitava não ter o controle da situação. Mas ali, parado diante de Júlia, sentia algo que nunca havia experimentado antes, incerteza. Ele passou meses planejando essa vingança. Se casou com ela para destruir sua família, para vê-la sofrer, para humilhar cada um dos Moretti e mostrar que os Montenegro estavam por cima. Mas agora, ali, na noite de núpcias, Júlia não reagia como ele esperava. Ele imaginou que ela choraria, que imploraria para não consumarem aquele casamento. Mas não. Ela o olhava de um jeito que o irritava profundamente, como se soubesse algo que ele não sabia. Ele caminhou lentamente pelo quarto, sem desviar os olhos dela. Júlia ainda estava sentada na beira da cama, o vestido de noiva impecável envolvendo suas curvas. Os cabelos castanhos levemente soltos caíam sobre os ombros, e os olhos profundos pareciam analisá-lo. Então, o que você está esperando? A voz dela quebrou o silêncio como um tiro. Leonardo estreitou os olhos. Aquela pergunta não era inocente. Ela sabia que ele não esperava aquela atitude. Você acha que pode me desafiar, Júlia? Ele perguntou, sua voz saindo baixa e perigosa. Mas ela apenas sorriu de canto, os lábios pintados de vermelho ligeiramente curvados, como se estivesse se divertindo. Aquilo foi o suficiente para fazê-lo avançar. Em um movimento rápido, Leonardo segurou o rosto dela entre os dedos, forçando-a a olhar diretamente para ele. Ele esperava ver medo. Esperava ver submissão. Mas tudo o que encontrou foi algo que fez seu sangue ferver. Atrevimento. Eu não preciso te desafiar, Leonardo, ela sussurrou. Porque eu já venci esse jogo. A afirmação caiu entre eles como uma bomba. Leonardo sentiu o maxilar se contrair. Está brincando comigo? Ele rosnou, os dedos apertando um pouco mais seu rosto. Júlia não recuou. Eu sabia que você viria atrás da minha família. Eu sabia que você me escolheria para essa vingança. Mas a verdade é que, desde o início, eu também escolhi estar aqui. Leonardo a soltou de imediato, recuando como se tivesse sido queimado. Aquilo não fazia sentido. Ele sabia que Júlia era esperta, mas nunca considerou a possibilidade de que ela estivesse esperando por ele. Mentira, ele cuspiu. Você quer me confundir. Júlia apenas deu de ombros. Se fosse mentira, por que você está tão nervoso? Ele odiava que ela estivesse certa. Júlia não estava se comportando como uma vítima. Pelo contrário. Era como se estivesse esperando por esse momento. Como se quisesse estar ali. Se você sabia o que eu ia fazer, por que não fugiu? Ele perguntou,
cruzando os braços, tentando recuperar o controle da situação. Júlia se levantou lentamente, mantendo o olhar preso ao dele. Porque você nunca foi meu inimigo, Leonardo. As palavras dela o atingiram como um soco. Ele riu, mas não havia humor naquele som. Eu fui seu inimigo desde o momento em que nasci. Minha família arruinou a sua. Eu tomei tudo de você, e agora tomei até seu nome. Júlia se aproximou, a poucos centímetros dele. Leonardo prendeu a respiração ao sentir o perfume dela invadir seus sentidos. Você não me tomou nada, Leonardo, ela murmurou. Eu vim de bom grado. Os olhos dele escureceram. Você está me dizendo que quis se casar comigo? Júlia ergueu o queixo, desafiando-o. Estou dizendo que, talvez, eu tenha permitido que isso acontecesse. Leonardo não sabia o que pensar. Ele tinha certeza de que Júlia sofreria. Que ela choraria. Mas agora, tudo parecia ter saído do seu controle. Ele a pegou pelo braço, não com brutalidade, mas com firmeza. Por que você faria isso? Júlia prendeu a respiração, mas não tentou escapar do aperto. Você descobrirá em breve. Leonardo não era um homem que lidava bem com o desconhecido. Mas, pela primeira vez, ele sentia que talvez estivesse dentro de um jogo maior do que ele imaginava. Seu plano de vingança já não parecia tão sólido. Júlia não era apenas uma vítima. Não era apenas um meio para atingir a família Moretti. Ela era um mistério que ele precisava desvendar. Ele a soltou devagar, os olhos prateados ainda cravados nela. Isso não acabou, ele disse, sua voz um aviso silencioso. Júlia sorriu. Eu sei. A tensão entre eles era palpável. Leonardo sabia que, se não tomasse cuidado, poderia cair na armadilha dela. Mas será que Júlia realmente o manipulava? Ou será que ele estava começando a ver algo que nunca quis enxergar? O desejo entre eles estava crescendo, sufocante, inevitável. Ele deveria ir embora, deveria deixá-la ali e ignorar aquela provocação. Mas algo dentro dele o impedia de se afastar. Júlia se virou e caminhou lentamente para o banheiro, o tecido do vestido deslizando suavemente pelo chão de mármore. Antes de entrar, ela olhou para trás e o encarou uma última vez. Boa noite, marido. E então, sumiu atrás da porta, deixando Leonardo sozinho com seus pensamentos. Ele passou a mão pelos cabelos, soltando um suspiro frustrado. Tudo deveria estar saindo conforme o planejado. Mas não estava. Júlia tinha virado o jogo. E ele odiava não saber qual seria sua próxima jogada. Naquela noite, Leonardo dormiu pouco. E, pela primeira vez, se perguntou se realmente queria continuar com aquele plano de vingança. Porque algo nele dizia que Júlia Moretti não era uma mulher comum. E aquilo poderia mudar tudo. Leonardo acordou com o primeiro raio de sol invadindo o quarto da suíte presidencial. Ele não costumava ter noites inquietas, mas aquela fora diferente. Passara boa parte da madrugada se revirando na cama, tentando ignorar a presença silenciosa de Júlia no banheiro, no outro lado da porta. Ele nunca se importou com o desconforto dos outros. Mas agora, algo o incomodava profundamente. Ela não deveria estar tão calma. O plano era simples: casar-se com Júlia, humilhá-la, destruir a reputação de sua família. Mas ela não estava reagindo como esperado. Na noite anterior, quando ele esperava vê-la em prantos, derrotada, tudo o que encontrou foi desafio. E agora, ele queria respostas. A porta do banheiro se abriu lentamente, e Júlia emergiu envolta em um robe branco de seda, os cabelos ainda úmidos. O cheiro de lavanda e baunilha preencheu o quarto, e Leonardo sentiu seu maxilar travar. Ela parecia completamente confortável. Como se não estivesse em um casamento forçado. Ele se apoiou na cabeceira da cama, cruzando os braços. Dormiu bem? A pergunta saiu carregada de ironia, mas Júlia apenas ergueu uma sobrancelha, sem se deixar afetar. Melhor do que você, parece. Leonardo riu baixo. Ela era ousada. Ousada demais. Interessante, ele murmurou,
observando-a enquanto ela caminhava até a penteadeira. Júlia passou os dedos pelos fios de cabelo ainda molhados, parecendo completamente alheia à presença dele. Você tem um jeito estranho de lidar com sua vingança, Leonardo. Achei que já teria me jogado contra essa cama e mostrado que é você quem manda. A provocação foi direta. E ele sentiu o sangue ferver. Ela não o temia. Não como deveria. Ele deslizou para fora da cama e se aproximou lentamente, parando atrás dela. O espelho refletia suas expressões. Os olhos dela estavam atentos, mas não assustados. Leonardo pousou as mãos nos ombros dela, deslizando os dedos pela seda do robe. Ele não usava força, mas ainda assim, a tensão no ar era sufocante. Você quer que eu prove algo para você, Júlia? Ela inclinou a cabeça levemente, os olhos castanhos brilhando em desafio. Quero que pare de fingir que ainda tem o controle. Aquela frase atingiu Leonardo como um soco. Ele apertou o maxilar, inclinando-se até que seus lábios estivessem a centímetros da curva do pescoço dela. Ela não se afastou. Ele podia sentir a pulsação dela sob a pele macia. Podia sentir o cheiro doce que parecia impregnado nela. E aquilo o enfurecia. Ele deslizou uma das mãos para a cintura dela, segurando-a com firmeza. Você acha que pode me manipular, Júlia? Ela riu baixo. Acho que você já está se perguntando se sou realmente sua prisioneira, ou se você é o meu. Leonardo sentiu os dedos se apertarem ao redor dela, sua respiração mais pesada. Aquilo estava fugindo do controle. Ele nunca deveria sentir nada por ela. Nada além de desprezo. Mas agora, seu corpo traía sua mente. Ele a virou bruscamente, segurando-a pelos pulsos e a prensando contra a penteadeira. Júlia arfou, os olhos se arregalando por um breve instante antes de voltarem ao brilho perigoso de antes. Me diga, Leonardo rosnou. Qual é o seu jogo? Ela mordeu o lábio inferior, um sorriso surgindo no canto da boca. Você quer mesmo saber? O silêncio foi interrompido pelo som de uma batida na porta. Leonardo piscou, quebrando o transe. Soltou Júlia devagar, relutante. A tensão entre eles ainda pairava no ar quando ele se afastou, cruzando os braços. Entre. A porta se abriu, e um de seus assistentes entrou, hesitante. Senhor Montenegro, estão esperando vocês no salão para o café da manhã. Leonardo assentiu, desviando o olhar para Júlia. Ela estava observando-o com um sorriso vago, como se soubesse exatamente o efeito que tinha sobre ele. Aquilo precisava acabar. Ele não ia permitir que Júlia virasse o jogo. Mas então, por que sentia que já estava perdendo? A mesa era longa, cercada por rostos conhecidos da elite. Júlia se sentou ao lado dele, parecendo completamente confortável com a presença dos convidados. Leonardo observou cada detalhe. Ela se movia com graça, sorria nos momentos certos, conversava sem hesitação. Nenhuma pista de fraqueza. Júlia, querida, e como foi a noite de núpcias? A pergunta veio de uma das mulheres da mesa, carregada de malícia. Leonardo esperava que Júlia hesitasse. Mas, para sua surpresa, ela apenas sorriu. Foi inesquecível. Ele quase engasgou com o café. Os olhares na mesa se iluminaram. Oh, então nosso temido Montenegro já caiu aos seus pés? Outro convidado brincou, rindo. Júlia riu também, mas seu olhar deslizou até Leonardo. Digamos que já nos entendemos, perfeitamente. Leonardo apertou o punho sob a mesa. Ela estava brincando com ele. E pela primeira vez na vida, ele não sabia como reagir. Horas depois, quando voltaram ao quarto, Leonardo trancou a porta atrás de si. Júlia começou a tirar os brincos, como se nada tivesse acontecido. Você gosta de testar meus limites, não é? A voz dele saiu baixa, mas carregada de perigo. Ela ergueu uma sobrancelha. E você gosta de fingir que não está gostando disso. Ele cruzou a distância entre eles em um segundo. Seus dedos deslizaram para a nuca dela, puxando-a para mais perto.
Dessa vez, Júlia ficou sem palavras. Os olhos castanhos brilharam, surpresos. E então, sem aviso, Leonardo a beijou. O beijo não foi suave. Foi possessivo, intenso, devastador. Júlia gemeu contra seus lábios, as mãos agarrando a camisa dele. E ali, naquele instante, não existia mais vingança. Não existia mais controle. Havia apenas o desejo insano que consumia os dois. Quando ele se afastou, respirando pesadamente, os olhos de Júlia estavam arregalados. Ela tocou os próprios lábios, ainda sentindo a pressão dos dele. Leonardo sorriu de canto. Você queria saber quem manda, não é? Júlia piscou lentamente, e sorriu. Isso ainda não acabou, marido. E então, virou-se e caminhou até o banheiro, deixando-o sozinho, completamente perdido no que acabará de fazer. Porque ele sabia. A partir daquele momento, tudo tinha mudado. E não havia mais volta. Leonardo se recostou na cadeira de seu escritório improvisado dentro da suíte presidencial do hotel. Ele deveria estar focado nos relatórios que seu assistente acabará de deixar, mas sua mente insistia em voltar para o momento em que beijou Júlia. A sensação dos lábios dela ainda queimava contra os seus. Ele não deveria ter feito aquilo. Não daquele jeito. O plano era claro: usar Júlia para destruir sua família, mostrar a todos que os Moretti estavam abaixo dos Montenegro. Mas agora, toda vez que olhava para ela, sentia algo diferente. E isso era inaceitável. Passou as mãos pelos cabelos, respirando fundo. Ele era um homem racional, um estrategista. Não se deixava levar por impulsos. Mas com Júlia, tudo era diferente. Ouviu um leve som atrás de si e soube que ela havia entrado no escritório. Não precisou olhar para saber que ela estava ali. O perfume dela já tomava o ambiente. Você tem o hábito de entrar sem ser convidada? Ele perguntou, a voz carregada de ironia. Júlia caminhou até a escrivaninha, os saltos ecoando no piso de mármore. Quando ele finalmente levantou os olhos, encontrou-a de pé diante dele, os braços cruzados, o olhar firme. Dessa vez, não havia provocação. Precisamos conversar. Leonardo arqueou uma sobrancelha. Sobre. Ela respirou fundo antes de falar. Sobre nós. Ele soltou um riso seco, recostando-se na cadeira. E desde quando existe um nós? Júlia inclinou a cabeça levemente, os olhos castanhos analisando cada detalhe do rosto dele. Desde o momento em que você me beijou como se quisesse me devorar. A afirmação o pegou de surpresa. Ele não era um homem que se deixava desarmar, mas Júlia tinha esse efeito sobre ele. Foi um erro, ele disse friamente. Ela riu, mas não havia humor no som. Um erro? Então me diga, Leonardo. Júlia apoiou as mãos na mesa, inclinando-se um pouco mais perto dele. Você costuma cometer erros 2 vezes? Ele sentiu o ar deixar seus pulmões quando Júlia se aproximou ainda mais, os lábios perigosamente próximos dos seus. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Ele não podia ceder de novo. Júlia. Ela ergueu a mão, tocando o colarinho da camisa dele. Diga que não quer, murmurou. Ele não respondeu. Porque, no fundo, ele queria. Queria mais do que qualquer coisa. Mas queria tê-la sob suas condições. E Júlia não era uma mulher que aceitava ser domada. Antes que perdesse o controle novamente, Leonardo afastou-se bruscamente, levantando-se da cadeira. Isso não vai acontecer de novo. Ela o observou por alguns instantes antes de sorrir. Como quiser, marido. Ela sabia que ele estava mentindo. E aquilo só o irritou ainda mais. À noite. O jantar. E mais um jogo de poder. A noite caiu, e o jantar na casa dos Montenegro aconteceu como planejado. Os empresários mais influentes estavam ali, e Júlia, como a nova senhora Montenegro, era o centro das atenções. Leonardo observava à distância enquanto ela sorria, conversava e conquistava a todos. Como se tivesse nascido para estar ali.
Ele odiava o quanto aquilo o atraía. Júlia não era uma peça de vingança. Ela estava se tornando um vício. Sua esposa é uma mulher encantadora, comentou um dos investidores. Leonardo segurou a taça de vinho com força. Sim, respondeu secamente. Júlia parecia sentir os olhos dele sobre ela, porque se virou e o encontrou no meio do salão. Ela sorriu. Um sorriso que dizia: eu sei que você está me observando. E então, Leonardo soube que precisava acabar com aquilo. A noite. O conflito. O desejo queimando. O caminho de volta ao hotel foi silencioso. Júlia olhava pela janela do carro, um sorriso enigmático no rosto. Leonardo estava tenso. Ele precisava retomar o controle daquela situação. Assim que entraram na suíte, ele fechou a porta atrás de si e virou-se para encará-la. O que você está fazendo, Júlia? Ela arqueou uma sobrancelha. Aproveitando meu casamento. Ele deu um passo à frente, encurtando a distância entre eles. Você sabe que isso não vai terminar bem. Ela inclinou a cabeça. Para quem? Para mim ou para você? Leonardo a segurou pelos braços, puxando-a para mais perto. Para nós dois. O ar entre eles ficou pesado. O cheiro dela, o calor do corpo dela, tudo era uma provocação. Ela ergueu a mão e deslizou os dedos pelo peito dele. Você pode me beijar de novo, Leonardo, ou pode continuar fugindo de mim. Ele queria resistir. Mas Júlia o desafiava de uma forma que nenhuma mulher jamais fez. E então, ele se entregou. Dessa vez, o beijo foi ainda mais intenso, mais desesperado. As mãos dele deslizaram para a cintura dela, puxando-a contra si. Júlia gemeu contra sua boca, e aquilo foi a ruína de Leonardo. Ele a pressionou contra a parede, devorando-a como se precisasse dela para respirar. As mãos de Júlia deslizaram pelos cabelos dele, puxando-o mais para perto. O desejo entre eles era explosivo, inevitável. Leonardo sabia que não havia mais volta. Naquela noite, tudo mudou. Ele não a beijou por vingança. Não a tocou para destruí-la. Ele a queria. E aquilo? Aquilo mudava tudo. O silêncio da suíte presidencial era preenchido apenas pela respiração acelerada dos dois. O beijo ainda ardia nos lábios de Leonardo, uma lembrança viva da explosão que acabará de acontecer entre ele e Júlia. Ele deveria se afastar. Deveria recuperar o controle. Mas agora, não havia mais volta. Os olhos castanhos dela estavam fixos nele, brilhando sob a luz suave do quarto. Júlia Moretti Montenegro não parecia uma mulher subjugada. Parecia uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo. Você vai continuar fingindo que não quer isso? A voz dela era um sussurro provocativo. Leonardo passou a língua pelos lábios, sentindo ainda o gosto dela. E se eu quiser? Júlia inclinou a cabeça levemente, um sorriso de canto surgindo. Então pare de lutar contra. Ele prendeu a respiração. Ela estava brincando com fogo. Leonardo nunca foi um homem que cedia. Ele dominava. Ele controlava. Mas com Júlia, ele sentia que estava sempre um passo atrás. Seus dedos deslizaram pela lateral do rosto dela, prendendo-se nos cabelos macios. Você quer saber o que acontece quando eu paro de lutar contra isso? Ela mordeu o lábio inferior, os olhos fixos nos dele. Quero. E foi o bastante para ele perder qualquer resquício de controle. Seus lábios tomaram os dela novamente, mas dessa vez, não havia hesitação. Era posse. Era desejo puro. As mãos de Júlia deslizaram pelos braços dele, subindo até sua nuca. Ela o puxava para mais perto, como se quisesse se perder naquele momento. Leonardo a segurou pela cintura e a ergueu, suas costas batendo levemente contra a parede. Você gosta de testar meus limites, Júlia, murmurou contra os lábios dela. Ela sorriu, os dedos se fechando ao redor da gola da camisa dele. E você gosta de fingir que tem controle sobre mim. A resposta só o fez rir contra sua pele.
porque no fundo, ele já sabia que não tinha. A noite foi uma guerra entre desejo e controle. E Leonardo perdeu. Mas pela primeira vez, ele não se importava. Ele acordou com a claridade do sol invadindo a suíte. O corpo quente ao lado do seu fez sua respiração se aprofundar. Júlia estava ali, a cabeça apoiada em seu peito, os cabelos espalhados sobre o lençol. E ele não conseguia parar de olhar para ela. Desde que colocou seu plano de vingança em prática, Leonardo nunca havia se permitido desviar do caminho. Mas agora, ele se sentia perdido. Júlia suspirou suavemente e abriu os olhos. O sorriso que ela lhe lançou foi o golpe final. Ele sabia que estava afundando. E não sabia se queria se salvar. Você está me olhando como se tivesse se arrependido, murmurou ela, ainda com a voz sonolenta. Leonardo deslizou os dedos pela linha do maxilar dela, traçando cada detalhe de seu rosto. Não me arrependo. As palavras saíram antes que ele pudesse evitá-las. Júlia piscou lentamente. Então, o que acontece agora? Leonardo não tinha essa resposta. Mas uma coisa era certa, ele não conseguia mais fingir que Júlia era apenas uma peça do seu jogo. E isso mudava tudo. A manhã seguiu como um borrão. Júlia se comportava como se nada tivesse acontecido, movendo-se pelo quarto com uma tranquilidade que o irritava. Leonardo a observava, tentando encontrar algum sinal de vulnerabilidade, algum indício de que ela estava tão confusa quanto ele. Mas não havia. Ela se vestiu, ajeitou os cabelos e pegou seu celular, checando as mensagens como se tudo estivesse normal. Isso o irritou mais do que deveria. Você vai continuar fingindo que nada mudou? Júlia ergueu o olhar, a expressão serena. E o que mudou, Leonardo? Ele se levantou, aproximando-se devagar. Você sabe exatamente o que mudou. Ela sorriu, mas não disse nada. E isso só o deixou mais impaciente. Leonardo Montenegro nunca foi um homem de dúvidas. Mas agora, ele não sabia mais em quem confiar. E Júlia? Ela parecia completamente no controle. Isso o deixava louco. No final da tarde, Leonardo tinha uma reunião importante com um grupo de investidores. Júlia, como sua esposa, deveria acompanhá-lo. Ele esperava que ela se comportasse. Mas claro, ela não era o tipo de mulher que fazia o esperado. Júlia apareceu usando um vestido preto justo, elegante e provocante na medida certa. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. E sabia o efeito que tinha sobre ele. Durante toda a reunião, Júlia manteve uma postura impecável. Sorria nos momentos certos, falava quando necessário, e todos pareciam hipnotizados por ela. Mas o que realmente o deixou irritado foi o fato de que ela nunca olhou para ele. Ela estava o ignorando deliberadamente. E Leonardo Montenegro não era um homem que aceitava ser ignorado. Quando a reunião terminou, ele a puxou para um canto, longe dos olhares curiosos. O que você está tentando fazer? Ele rosnou. Júlia arqueou uma sobrancelha, completamente calma. Não sei do que está falando. Ele riu, mas não havia humor no som. Você não pode simplesmente agir como se nada tivesse acontecido. Ela o encarou por um longo momento antes de finalmente sorrir. E se eu puder? Leonardo sentiu os músculos enrijecerem. Júlia estava testando seus limites. E ele não sabia se queria resistir ou simplesmente se entregar. O jantar daquela noite foi diferente. Não havia convidados. Não havia distrações. Apenas os dois. Júlia estava sentada à mesa, saboreando o vinho, enquanto Leonardo a observava como se tentasse decifrar cada pensamento dela. Você me odeia? Ela perguntou de repente, sem desviar o olhar. Leonardo se inclinou levemente para a frente. Não. Júlia sorriu. Então, você me deseja? Ele não respondeu. Mas ela já sabia a resposta. Ela se levantou, caminhando até ele. Leonardo ficou imóvel, observando-a. Ela parou ao lado da cadeira dele e deslizou os dedos pelo ombro largo.
Me diga, marido, sua voz era um sussurro contra o ouvido dele. O que você realmente quer? Leonardo prendeu a respiração. Ele estava perdido. Júlia o tinha exatamente onde queria. E pela primeira vez na vida, Leonardo Montenegro percebeu que não era ele quem estava no controle. A noite estava quente, mas o fogo que queimava entre Leonardo e Júlia era ainda mais intenso. O jantar havia sido um teste de resistência para ambos, uma batalha silenciosa de vontades, onde cada gesto, cada olhar carregado de significado, era uma provocação velada. Leonardo nunca foi um homem que se deixava levar facilmente, mas Júlia Moretti Montenegro estava conseguindo algo que nenhuma mulher jamais conseguirá: fazê-lo perder o controle. Ela estava ali, a poucos metros dele, parada perto da janela da suíte presidencial. A luz suave do abajur desenhava sombras sobre seu rosto delicado, realçando os contornos perfeitos de sua silhueta. A taça de vinho repousava entre seus dedos, e ela girava o líquido lentamente, como se estivesse apenas esperando. Esperando que ele tomasse a próxima decisão. E era isso que o irritava. Ela nunca pedia. Nunca suplicava. Júlia esperava. Porque sabia que, no final, ele cederia. Leonardo apertou os punhos ao lado do corpo, sua mente ainda dividida entre tudo o que aconteceu nos últimos dias. Esse casamento deveria ser sua maior jogada, a humilhação definitiva para a família Moretti. Mas agora, ele não tinha certeza se era ele quem estava comandando essa guerra. Júlia ergueu os olhos para ele, e aquele sorriso sutil que ela carregava nos lábios foi a gota d'água. Você gosta de jogar, não é, Júlia? Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Ela levou a taça aos lábios, sorvendo o vinho lentamente antes de responder. E você gosta de fingir que não está jogando também. Leonardo soltou uma risada baixa, passando a mão pelos cabelos. Ela estava brincando com fogo. Eu já te avisei, Júlia. Eu não perco jogos. Ela inclinou a cabeça levemente, o olhar castanho brilhando em desafio. Então por que parece que você está prestes a perder? O ar entre eles ficou pesado. Cada célula do corpo de Leonardo gritava para que ele atravessasse a distância entre eles e a tomasse para si. E quando ela mordeu o lábio inferior, ele soube que não havia mais volta. Em menos de um segundo, ele a puxou pela cintura, arrancando a taça de vinho de seus dedos e jogando-a sobre a mesa sem o menor cuidado. Seus lábios encontraram os dela em um beijo feroz, faminto, carregado de toda a tensão que eles vinham acumulando desde o momento em que disseram sim diante do altar. Júlia correspondeu com a mesma intensidade, suas mãos deslizando para os cabelos dele, puxando-o mais para perto, como se quisesse se perder ali. Leonardo a ergueu do chão, pressionando-a contra a parede enquanto devorava seus lábios. Seu corpo inteiro vibrava com a necessidade de tê-la, de reivindicá-la, de fazê-la entender que agora ela era dele. Júlia arfou contra sua boca, suas unhas cravando-se na pele de suas costas por cima da camisa. Você não cansa de tentar me dominar, não é? Ela sussurrou, ofegante. Leonardo afastou-se apenas o suficiente para encará-la nos olhos. Eu não tento, Júlia. Eu consigo. E então, ele a beijou de novo. Dessa vez, não havia mais resistência. Não havia mais guerra. Havia apenas eles dois, consumidos por um desejo impossível de ignorar. Leonardo acordou sentindo o corpo quente de Júlia ao lado do seu. O lençol envolvia parcialmente sua pele nua, e ele não pôde evitar o sorriso satisfeito que se formou em seus lábios. A mulher que deveria ser apenas uma peça de vingança agora era sua obsessão. Ele virou-se devagar, seus olhos prateados percorrendo cada detalhe do rosto adormecido de Júlia. Ela parecia tão tranquila, tão vulnerável naquele momento. Mas ele sabia a verdade. Ela não era vulnerável. E talvez fosse isso que o atraía tanto. Júlia se moveu levemente, murmurando algo baixinho antes de abrir os olhos. Quando encontrou o olhar de Leonardo sobre ela, um sorriso preguiçoso surgiu em seus lábios. Vai me olhar assim por quanto tempo? Leonardo deslizou os dedos pelo braço dela, traçando o caminho até sua cintura. Até eu entender o que você fez comigo.
Ela arqueou uma sobrancelha, a provocação clara em seus olhos. E o que eu fiz com você? Ele apertou sua cintura, trazendo-a ainda mais para perto. Me fez esquecer de tudo. Júlia ficou em silêncio por um momento, seus olhos buscando algo nos dele. Então, sua mão subiu para tocar seu rosto, seus dedos deslizando pela linha de sua mandíbula. Isso te assusta? Leonardo nunca foi um homem que admitia seus medos. Mas ali, deitado ao lado de Júlia, sentiu que talvez fosse hora de parar de lutar contra o inevitável. Sim. A resposta foi honesta. E Júlia soube que, naquele momento, ela o tinha completamente. A atmosfera entre eles era diferente. Não havia mais o peso da vingança. Mas o que havia no lugar? Leonardo se fez essa pergunta várias vezes enquanto observava Júlia atravessar o quarto e vestir um robe de seda. Tudo estava mudando, e ele sabia que não podia mais fugir disso. Foi quando o toque do telefone o tirou de seus devaneios. Ele suspirou, pegando o aparelho e atendendo. Montenegro. A voz do outro lado era séria. Senhor, temos um problema. Leonardo franziu a testa, sentando-se na cama. O que aconteceu? Seu irmão está aqui no hotel. Ele quer falar com você. Leonardo sentiu o maxilar travar. Diga a ele que estou ocupado. Ele disse que é urgente. Leonardo soltou um suspiro pesado, passando a mão pelo rosto. Ele não queria lidar com isso agora. Mas sabia que não poderia adiar. Ele se levantou, vestindo rapidamente uma camisa e olhando para Júlia. Ela o observava atentamente, percebendo que algo estava errado. Problemas? Perguntou ela. Leonardo apertou os lábios antes de responder. Parece que sim. Júlia cruzou os braços, inclinando a cabeça. Alguma coisa grave? Ele a observou por um longo momento antes de responder. Ainda não sei. Mas vou descobrir agora. E com essas palavras, ele saiu do quarto, sentindo que algo estava prestes a mudar. Algo que poderia colocar tudo a perder. Leonardo Montenegro não gostava de surpresas. Ele construía sua vida com base no controle absoluto de tudo ao seu redor. Mas agora, enquanto caminhava pelo luxuoso corredor do hotel rumo à sala onde seu irmão o aguardava, sentia que algo estava prestes a sair dos trilhos. A noite passada ainda queimava em sua pele. Júlia estava dentro dele, impregnada em sua mente, em cada célula de seu corpo. Ele havia se entregado a ela de uma forma que não planejava, cruzando um limite que jamais deveria ter ultrapassado. O plano de vingança agora parecia insignificante diante do que sentia. Mas algo dentro dele dizia que aquele momento de paz não duraria muito. Ele entrou na sala com passos firmes, o olhar frio e calculista. Sentado no sofá de couro preto estava Enzo Montenegro, seu irmão mais novo. Enzo era um homem prático, discreto, mas sua expressão carregava uma seriedade incomum. Leonardo fechou a porta atrás de si e cruzou os braços. O que é tão urgente para você aparecer sem avisar? Enzo se levantou lentamente, os olhos cinzentos analisando o irmão mais velho. Você realmente acha que pode simplesmente se casar com a filha dos Moretti e esperar que tudo fique bem? Leonardo manteve a expressão impassível. E o que exatamente está te incomodando nisso, Enzo? O irmão respirou fundo, aproximando-se. Você sabe que esse casamento não passou despercebido. Os Moretti podem estar calados, mas os inimigos que sua guerra criou, esses estão muito atentos. Leonardo cerrou o maxilar. Seja direto. Enzo puxou um envelope do bolso do paletó e o entregou a ele. Leonardo pegou o papel e, ao abri-lo, encontrou uma foto. Júlia. Andando sozinha, em frente ao hotel. Leonardo sentiu o corpo inteiro enrijecer. O que diabos é isso? Enzo cruzou os braços. Um aviso. Leonardo apertou o papel entre os dedos. Um nó de fúria se formou dentro dele. De quem? Não sabemos ainda. Mas alguém está observando sua esposa.
A palavra esposa soou estranha. Pela primeira vez, ele percebeu que Júlia não era mais apenas um nome em um contrato de vingança. Ela era dele. E alguém ousava ameaçá-la. Leonardo sentiu o sangue ferver. Quero saber exatamente quem está por trás disso. Enzo assentiu. Já estamos investigando. Mas Leonardo, se essa mulher significa algo para você, precisa protegê-la. Leonardo não respondeu. Mas no fundo, sabia que era exatamente isso que faria. Leonardo entrou na suíte presidencial com passos pesados, o coração martelando no peito. Júlia estava no sofá, lendo um livro, mas assim que viu a expressão dele, franziu a testa. O que aconteceu? Ele jogou a foto sobre a mesa. Você pode me explicar isso? Júlia pegou a foto e a analisou por alguns segundos. Parece que alguém tirou uma foto minha. Você acha isso normal? Ela ergueu os olhos para ele, séria. Eu nunca disse que era normal. Mas também não me assusta. Leonardo soltou uma risada sem humor. Você não entende, Júlia. Isso não é apenas uma foto. Isso é um aviso. Júlia respirou fundo e se levantou, cruzando os braços. E o que você pretende fazer? Leonardo se aproximou dela, os olhos prateados queimando em fúria e possessão. Eu vou descobrir quem está por trás disso. E quando eu descobrir, vou destruir essa pessoa. Júlia mordeu o lábio inferior. Você está preocupado comigo? Ele não respondeu imediatamente. Porque a resposta era óbvia. Sim, ele estava preocupado. Mas admitir isso era abrir uma porta que talvez nunca conseguisse fechar. Júlia se aproximou mais um passo, sua voz baixa, provocante. Você vai me proteger, Leonardo? Ele a segurou pela cintura, puxando-a contra si. Não vou permitir que ninguém te toque. Ela sorriu levemente. Então, você se importa. Leonardo inclinou a cabeça, os olhos presos aos dela. Isso não muda nada. Mas Júlia já sabia a verdade. Ele não era mais apenas o homem que queria vingança. Agora, ele era o homem que faria qualquer coisa para protegê-la. E aquilo mudava tudo. A suíte estava em silêncio, mas o ar entre eles era elétrico. Júlia se movia pelo quarto lentamente, como se testasse sua paciência. Ela sabia que Leonardo estava alerta, que cada movimento dela era acompanhado por seus olhos afiados. Ela gostava disso. Gostava de saber que o dominava de uma forma que nenhuma mulher jamais conseguirá. Quando ela se aproximou da cama, Leonardo se ergueu, puxando-a pela mão. Ela caiu sobre seu colo, os olhos arregalados pela surpresa. Você não tem medo de mim, tem? A voz dele saiu baixa, carregada de desejo. Júlia passou os dedos pelos botões da camisa dele. E deveria ter? Leonardo inclinou-se até que seus lábios roçassem os dela. Talvez. E então, ele a beijou. O beijo foi intenso, bruto, carregado de promessas que nenhum dos dois ousava dizer em voz alta. As mãos de Júlia deslizaram pelos ombros largos dele, os dedos se enterrando nos cabelos escuros. Leonardo segurou sua cintura com firmeza, puxando-a mais para perto, como se quisesse fundi-los em um só. Quando finalmente se separaram, Júlia estava ofegante. Leonardo deslizou os lábios para o pescoço dela, sussurrando contra sua pele quente. Eu nunca deixarei ninguém te machucar, Júlia. Ela estremeceu sob seu toque, os olhos fechando-se por um breve momento. Porque agora, ela sabia. Ela não era apenas uma peça no jogo de vingança dele. Ela era o jogo. E Leonardo Montenegro estava completamente viciado nela. Leonardo Montenegro nunca imaginou que terminaria ali. Ele passou anos construindo sua reputação de homem implacável, poderoso e inatingível. O mundo sabia que ele nunca se curvava, nunca amolecia, nunca hesitava. Mas então, veio Júlia. E agora, ele estava disposto a queimar tudo por ela. A ameaça ainda pairava sobre eles. A foto, o aviso, a insinuação de que ela não estava segura.
Desde que soube que alguém a estava vigiando, Leonardo sentia uma fúria constante queimando dentro de si. Ele nunca foi um homem fácil de provocar. Mas tocar em Júlia era ultrapassar um limite que ninguém jamais deveria ter cruzado. E ele não deixaria isso barato. Leonardo reuniu sua equipe de segurança na manhã seguinte. Enzo estava lá, junto com alguns de seus melhores homens. O clima era tenso, carregado de expectativa. Alguma novidade? Leonardo perguntou, os olhos prateados brilhando de frieza. Enzo assentiu e deslizou um tablet sobre a mesa. Encontramos o responsável. Leonardo olhou para a tela e sentiu o sangue ferver. Era um dos aliados da família Moretti. Claro. Ele deveria ter previsto isso. Mesmo que os Moretti não tivessem reagido abertamente ao casamento, havia aqueles que ainda estavam dispostos a lutar. E Júlia estava no meio disso tudo. Leonardo apertou os punhos, sentindo o controle perigoso que tentava manter-se esvaindo. Quero esse homem na minha frente hoje. Vivo. Enzo sustentou seu olhar por um longo momento antes de assentir. Considere feito. Leonardo se levantou e ajeitou o paletó. Agora, me deixem sozinho. A sala esvaziou rapidamente, mas antes que pudesse relaxar os ombros, sentiu uma presença atrás dele. Júlia. Ela cruzou os braços, encostada no batente da porta, observando-o com um olhar analítico. Você parece pronto para matar alguém. Ele soltou um suspiro pesado, passando a mão pelo rosto. Talvez eu esteja. Ela arqueou uma sobrancelha. Isso tem a ver comigo, não tem? Leonardo se virou completamente para ela, sua expressão se suavizando levemente. Sim. Júlia mordeu o lábio inferior e se aproximou, parando diante dele. Você não pode resolver tudo com violência, Leonardo. Ele soltou uma risada sem humor. Na minha vida, Júlia, violência sempre resolveu tudo. Ela balançou a cabeça, deslizando as mãos pelo peito dele, os dedos tocando suavemente o tecido da camisa. E comigo? Você vai resolver isso com violência também? Ele prendeu a respiração. Júlia tinha esse efeito sobre ele. Ela o fazia parar. O fazia questionar tudo. E isso era assustador. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, o polegar traçando a linha de sua mandíbula. Eu nunca machucaria você. Ela fechou os olhos por um breve momento antes de abri-los novamente. Então, pare de agir como se precisasse me proteger do mundo inteiro sozinho. Leonardo não respondeu. Porque ele sabia que não podia parar. Ela era dele. E ele faria qualquer coisa para mantê-la segura. A noite caiu, e Leonardo estava em um galpão afastado da cidade, pronto para encerrar aquilo de uma vez por todas. O homem responsável por vigiar Júlia estava ajoelhado à sua frente, amarrado e sangrando, mas ainda respirando. Leonardo caminhou lentamente até ele, os passos ecoando pelo ambiente frio. Você sabe quem eu sou? O homem engoliu em seco antes de assentir. Então você também sabe que eu não tolero ameaças à minha esposa. A palavra esposa saiu com mais força do que ele esperava. Porque era verdade. Júlia não era mais apenas parte de um jogo. Ela era dele. E ele não deixaria que ninguém a tocasse. O homem balbuciou alguma coisa, mas Leonardo não estava interessado em desculpas. Da próxima vez que pensar em sequer olhar para Júlia Montenegro. Ele se abaixou, segurando o queixo do homem com força. Lembre-se de que eu sou a última coisa que você verá antes de morrer. O medo nos olhos do desgraçado disse a ele que a mensagem foi compreendida. Leonardo se levantou e saiu do galpão sem olhar para trás. Estava resolvido. Júlia estava segura. Mas o que vinha agora? Leonardo chegou ao hotel mais tarde do que esperava. Júlia estava na varanda, os cabelos soltos dançando com o vento. Ela não se virou quando ele entrou. Ele sabia que ela o sentia ali. E ele sabia que havia algo que precisava dizer. Ele caminhou até ela, ficando ao seu lado. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou nada.
Até que Júlia suspirou. Você resolveu? Leonardo assentiu. Sim. Ela olhou para ele, os olhos brilhando. E agora? Ele virou-se completamente para ela, segurando seu rosto entre as mãos. Agora, eu esqueço o passado. Esqueço a vingança. Esqueço tudo, menos você. Júlia prendeu a respiração. Você está dizendo que... Ele deslizou o polegar sobre os lábios dela, interrompendo sua fala. Estou dizendo que você ganhou, Júlia. O coração dela disparou. E então, ele a beijou. Mas dessa vez, não era um beijo de guerra. Era um beijo de amor. O jogo havia acabado. E Júlia Moretti Montenegro foi a única que conseguiu dobrar o homem impossível,